Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do seu celular, do seu televisor, do seu computador, para nos próximos 30 minutos refletirmos juntos, eu daqui, você daí, com sua família, seus amigos, assuntos relevantes da nossa fé católica apostólica romana, e especificamente o livro dos Salmos, os Salmos na nossa vida. É a proposta ousada do programa de refletir, compreender, estudar, meditar, louvar e bendizer a Deus com esse manancial inesgotável de sabedoria, de riqueza, de maravilhas de Deus para a nossa vida. O livro de oração dos judeus, o livro por excelência de oração do povo eleito da Antiga Aliança, o livro de orações de Jesus, o livro de orações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o livro de orações da Igreja. A oração oficial da Igreja, a liturgia das horas, a oração pública, está permeada de salmos, é o principal da liturgia das horas. As orações principais são os salmos. Hoje nós vamos falar começamos hoje a tentativa de dividir os 150 salmos em blocos, em categorias. E são várias as formas que existem para se colocar os 150 salmos em categorias, separados. E quais os critérios que, ao longo da história, foram utilizados para se dividir os salmos? O primeiro critério, o cronológico. Os salmos mais antigos, os que foram redigidos em primeiro lugar, isto é, nos primeiros séculos, aqui. Depois, os que vieram nos séculos seguintes. Depois, a terceira categoria, os mais recentes. Depois, os recentíssimos. E depois, os que foram redigidos por último. Essa parece ter sido a tentativa que se encontra na própria palavra de Deus. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 blocos. Na verdade, 5 livros. Quando se fala livro dos Salmos, tanto pode entender, cada salmo é um pequenininho livro. Temos também o saltério todo, os 150 salmos constituem um único livro, o livro dos Salmos, então, livro substantivo singular, complemento nominal no plural, dos Salmos, que na verdade é um livro só, mas um livro de 150 livros. E depois essa divisão que a gente vai ver agora, divisão que se encontra em todas as Bíblias. O Saltério tem 5 livros. O primeiro livro contém os salmos o Salmo 1 até o Salmo 40. Portanto, salmos de 1 a 40. São 40 salmos que constituem o primeiro livro dos Salmos. Vamos ao segundo livro. Os Salmos 41 a 71 constituem o segundo bloco, o segundo livro. Terceiro livro. Do Salmo 72 ao Salmo 88. Terceiro livro. Terceiro bloco. Terceira categoria de salmos. Quarto bloco, quarto livro, contém os salmos 89 a 105. E, finalmente, o quinto livro, salmos 106 ao salmo 150. Não se consegue dizer hoje com segurança, há teorias, há hipóteses, com relação à numeração. Ou seja, seria o Salmo 1 o salmo mais antigo? Não se pode afirmar isto. Seria, porém, o Salmo 1 o primeiro de uma categoria até o Salmo 40, em que os assuntos são o mesmo? Não dá para dizer isto. Aliás, há muita divergência de assuntos
em cada bloco, em cada livro. 40 salmos, do Salmo 1 ao Salmo 40, você dizer que eles tratam de um único assunto, isto é, eles são lamentações, são só imprecações, são só súplicas, são somente hinos, são somente louvores, são somente salmos reais, salmos que tratam da história de Israel. Não é possível dizer isso. Aliás, há uma diversidade muito grande nos 5 blocos, nos 5 livros, com relação aos assuntos. Ou seja, a numeração do Salmo 1, depois o 2, depois o 3, esta ordem, ninguém sabe exatamente qual foi o critério lá no passado, muito antigamente, para se numerar. Parece, é o que dizem vários estudiosos, que esse agrupamento de salmos por blocos, por livros, aconteceu espontaneamente e sem um critério muito rígido. Você tem muito material, tá bem? Você imagine uma grande mesa com muitos livros. E os livros estão todos espalhados, correto? E é preciso agrupá-los. É preciso colocá-los numa determinada ordem para que, quando for necessário, você possa lançar mão e dizer: bem, onde é que está aquele salmo que trata daquele assunto? Onde é que está aquele livro? Todos nós fazemos isso numa biblioteca. Cada um de nós tem o seu critério para arrumar os livros na sua biblioteca. Determinados livros você coloca lá em cima, quando a biblioteca é grande, e você tem um motivo para isso. Depois você reagrupa, dependendo da necessidade. Olha, hoje eu preciso estudar, e aqueles livros que estão lá em cima eu coloquei aqui embaixo, etc. E aqueles menos usados eu coloco ali, e assim por diante. Ou seja, imaginem esse exemplo, que eu acho que é apropriado para a gente compreender a questão do agrupamento. Cada pessoa, na sua biblioteca, agrupa os livros da maneira que lhe apraz. Por antiguidade, por assunto, por velhice, ou seja, os livros mais velhos, os alfarrábios, você coloca num canto, os livros mais novos ali, e assim por diante. Também por época de impressão, e assim por diante. Não se sabe, pelo enorme tempo que decorre desde a redação, desde o agrupamento, desde a conclusão do Saltério até hoje, é muito difícil você dizer qual o critério que foi utilizado para colocar, por assim dizer, os salmos numerados desta forma nesses livros. Que a numeração aconteceu em algum momento da história de Israel? Aconteceu. Que a numeração não era uma preocupação quando os salmos foram redigidos? Também isso é verdade. Ou seja, a numeração ela é bem posterior. Os salmos foram sendo redigidos naturalmente, espontaneamente. O Espírito Santo iluminava o autor redigia. E ele não se preocupava em colocar esse é o primeiro salmo, esse é o segundo salmo. Não. Até porque, na ordem dos salmos, nós temos um que foi redigido por Moisés, o outro por Asaf, o outro por Elã, o outro pelos filhos de Coré. Como autores diferentes em épocas diferentes tinham essa preocupação, não havia essa sincronia. Ou seja, a divisão dos 150 salmos, ela é bem posterior à numeração dos salmos, ou no máximo concomitante. Isto é, aqui estão os 150 salmos, uma mão ou várias mãos, uma mente ou várias mentes, decidiu ou decidiram numerar os salmos e, ao numerá-los, colocá-los em blocos. Primeiro bloco, primeiro livro. Segundo bloco, segundo livro. Terceiro bloco, terceiro livro. Quarto bloco, quarto livro. Quinto bloco, quinto livro. Ficou claro, para que a gente não cometa a ingenuidade de dizer que o Saltério não caiu do céu pronto, isso nós já sabemos. Que o Saltério foi redigido em pelo menos uns 750 anos, se supusermos que Moisés é o autor de um deles, e tem um salmo que é atribuído a Moisés, vamos tratar dele. E o último salmo foi redigido mais ou menos quando o Templo de Salomão foi reconstruído ali por volta de Esdras e Neemias,
coisa que nós já vimos no encontro passado. Então, a questão da numeração e a questão da divisão dos blocos, ela aconteceu espontaneamente. Você só divide uma obra depois que ela está pronta, correto? Perfeito. E para que esteja pronta, é preciso que todas as letras, todas as redações estejam diante de você. Aí vem um trabalho posterior, numerar aquilo que foi escrito por pessoas diferentes em épocas diferentes. E depois agrupá-los. Então foram momentos diferentes, com pessoas diferentes, que utilizaram critérios próprios delas para numerar os salmos. Salmo 50, não é que Davi, que redigiu aquele salmo, arrependido por ter cometido o pecado contra Betsabé, por ter mandado assassinar o seu esposo, que ele, ao terminar de redigir, colocou 50. Não foi Davi quem colocou o número 50 ao salmo que ele redigiu. Por outro lado, é errado você dizer que o critério ali é cronológico, como se o salmo primeiro fosse o salmo mais antigo. A coisa não é bem assim. Porém, como o próprio Saltério não estipula, não explica o critério para se dividir o Saltério em 5 livros, fiquemos então com essa plausibilidade e no máximo a gente pode levantar hipóteses, teorias, que serão sempre hipóteses, que serão sempre teorias. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, a gente vai apresentar uma outra divisão, um outro critério. Aí já não estamos na própria Bíblia. A Bíblia, o Saltério está dividido na própria Bíblia em 5 livros. Já vimos quais são esses 5 livros, quantos salmos tem e quais são os salmos de cada livro. Mas no segundo bloco a gente vai ver por assuntos. É interessante isso. E há divergência também entre os estudiosos em enquadrar esses assuntos, em enquadrar essas categorias de salmos por assuntos, por temáticas, digamos assim. E vai ser interessante e até proponho que nos próximos encontros a gente veja das 9 categorias que vamos apresentar aqui, um exemplo de cada categoria: súplicas, lamentações, imprecações, salmos reais, salmos de ação de graça, salmos de adoração a Deus, salmos da realeza de Israel, salmos messiânicos e assim por diante. Não saia daí, no segundo bloco a gente se encontra, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, dedicado aos salmos. Os salmos na nossa vida é o argumento que estamos a desdobrar já há vários programas e ainda temos centenas deles pela frente, porque a proposta ousada é comentar os 150 salmos, o livro de orações dos judeus, o livro de orações dos cristãos, o livro que foi parâmetro para a reflexão, para a oração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos apóstolos e discípulos na igreja primitiva. No primeiro bloco, nós fizemos alusão à divisão dos livros dos salmos em 5 livros, em 5 blocos, como se encontram na Bíblia Sagrada. Ou seja, o Saltério está dividido pelo próprio Saltério. Não sabemos quem foi que fez essa divisão e quais os critérios que eles utilizaram e qual o critério utilizado também para a numeração dos salmos, porque o salmo primeiro foi o primeiro e não o segundo ou o 15º e assim por diante. Essa ordem não se sabe exatamente qual o critério que foi utilizado em algum momento antes da conclusão do livro dos Salmos. Certamente foi uma mão ou mãos diferentes que fizeram isso, diferentes dos autores. Agora nós vamos a uma divisão dos Salmos, tentativa de divisão por assuntos.
Existem muitos critérios, vários estudiosos, vários biblistas, vários exegetas, eles têm várias hipóteses. Eles enquadram os 150 salmos por assuntos, mas esse enquadramento diverge bastante. Eu vou utilizar aqui uma divisão que é usada por muitos autores, mas não por todos. Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, ela faz uma divisão em uma certa quantidade de categorias de salmos. Salmos de confiança, ensinamentos de sabedoria, meditações, louvores, salmos reais ou messiânicos, lamentações e orações intensas e ações de graças. Então, a Bíblia Ave Maria divide os assuntos dos salmos em 7. Isto é, há determinados assuntos que são parecidos. Esse salmo, aquele outro, o tema é exatamente esse. E essa tentativa de divisão chegou, então, à conclusão de que são 7 os tipos de salmos por assuntos, por argumentos. Já aquela outra Bíblia usa critérios diferentes. A Bíblia Pastoral, a Bíblia Tradução Oficial da CNBB, no seu comentário, enquadra os 150 salmos por assuntos numa ordem diferente, num número diferente, com categorias diferentes, com nomenclaturas diferentes. A nomenclatura que eu vou utilizar aqui é um pouco mais abrangente que esta da Bíblia Ave Maria. Nós vamos colocar em consonância com vários estudiosos, mas não com todos. Com vários estudiosos, vamos dividir os salmos por assuntos em 10 categorias. Primeira categoria, as súplicas. O próprio nome já diz o que é uma súplica, é um pedido. Quando você pede a Deus alguma coisa, você está suplicando. Na língua portuguesa, pedir e suplicar tem sentidos diferentes, pelo menos na nossa convivência. Súplica geralmente tem um sentido de implorar, de quase rastejar, suplicar e implorar pelo amor de Deus que se consiga, que se conceda, que seja dado determinada coisa, que se atenda a tal coisa ou que não se faça tal coisa. Mas na Bíblia a coisa não é assim. A súplica é um pedido. Há uma diferença entre súplica e intercessão. Intercessão é quando você pede por alguém. Súplica é quando você pede por você. Por isso, suplicar é pedir por você. Interceder é pedir pelos outros, ou pelo outro, ou por outra pessoa. Bem, geralmente as súplicas, elas pedem o fim de uma calamidade, de uma tragédia. Isto é, está em andamento algo desfavorável para o suplicante e ele pede a Deus que aquilo cesse, que aquilo deixe de acontecer, que aquilo não mais atormente, que aquilo não mais aflija aquela pessoa, porque ela está sofrendo, porque é demais a sua angústia, a sua aflição, etc. As súplicas, elas são divididas, podem ser divididas em 2 categorias. As súplicas coletivas e as súplicas individuais. O que é uma súplica coletiva? É quando você pede a Deus que algo que está se abatendo em todo o povo, algo que está trazendo angústia a toda a coletividade, que Deus intervenha, que Deus afugente, que Deus afaste, que Deus destrua, que Deus tome a causa e, na batalha, vença o inimigo, o adversário, sejam catástrofes naturais, sejam guerras, o avanço do inimigo, a ameaça dos exércitos dos povos vizinhos com quem Israel está em litígio, e também enfermidades que abatem
boa parte da população, ou ela inteira, são as súplicas coletivas. A hostilidade dos pagãos, a infidelidade dos compatriotas, sempre o objeto das súplicas coletivas é desgraça, sofrimento, angústia, provações que atingem o povo todo. Israel, seja na sua micro-realidade, família, tribo, ou a nação inteira. E existem as súplicas individuais quando você pede por você, quando você está em perigo de morte, quando você está sendo acometido por doenças, por enfermidades, quando você está cometendo pecados, etc. A súplica individual mais famosa talvez é aquela pronunciada por Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Essa súplica é em seu favor, é por você, pela pessoa que está rezando, pela pessoa que está suplicando. Bem, geralmente as súplicas elas terminam com uma ação de graças a Deus, com uma bendição, com o reconhecimento do poder, da providência de Deus. O suplicante apresenta o seu drama, ou o drama do povo, se a súplica for coletiva, mas ele sempre termina a sua prece entregando-se, abandonando-se, aguardando confiadamente que Deus intervirá, porque Deus é bondoso, Deus é piedoso, Deus está atento à sua súplica. Sobre isso, nenhum salmo talvez ilustra tanto o que eu acabei de dizer como o próprio Salmo 21. Normalmente as pessoas, equivocadamente, quando leem que Jesus na cruz diz, meu Deus, por que me abandonaste? Que é o versículo 2 do Salmo 21, portanto um salmo messiânico por antonomasia, por excelência, porque foi o salmo recitado por Jesus, é o salmo do tormento, do drama de Nosso Senhor que está agonizando na cruz. Jesus foi abandonado pelo Pai ao dizer isso. Sim, o Salmo faz essa pergunta. Mas atenção, eu vou terminar o Salmo, vou para a conclusão do Salmo para mostrar como é que ele termina. Tá claro? Salmo 21, vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. O Salmo de súplica individual, como é que ele termina? Versículos de 30 a 31. Salmo 21, o salmo que Jesus rezou na cruz. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma, há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Para ele viverá a minha alma. Você sabe o que isso significa? Eu vou ressuscitar. Lido na perspectiva da ressurreição de Nosso Senhor, por favor. É verdade, o Salmo começa com esse drama. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? E termina com um ato de fé na intervenção de Deus. O meu Deus vive. Sim, eu perguntei, mas é uma pergunta que traduz todo o meu drama, todo o meu sofrimento. Mas o Salmo se desdobra em 31 versículos. Jesus recitou o versículo 2. Pelo menos foi o versículo que está registrado em alguns evangelistas. Eli, Eli, lama sabachthani. Mas vamos imaginar que Jesus tenha recitado o Salmo todo. E o Salmo termina com esse ato de fé, com essa certeza, o meu Deus vai intervir. Sim, eu fui abandonado e não fui, porque quem começa dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? E termina dizendo, para ele viverá a minha alma, há de servi-lo minha descendência. É confiança, é abandono, é entrega. Confiança inaudita, inexorável, inabalável, indestrutível, de que Deus Todo-Poderoso tem as chaves
da história dramática daquele agonizante, não vai abandoná-lo às trevas da morte, e ele vai triunfar. Haverá uma intervenção divina muito em breve, e é esse ato de fé com o qual o salmo é encerrado. Toda súplica, seja coletiva, seja individual, tem essa característica. Fala-se do drama, fala-se do sofrimento, mas com todas as suas atrocidades, todas as consequências que aquele sofrimento está trazendo e trouxe para o povo ou para a pessoa tomada individualmente. Mas termina sempre com um brado de entrega, de abandono, de jogar-se nos braços de Deus. Está terminando o nosso encontro. No próximo, a gente vai continuar a ver os outros salmos, as outras 9 categorias que ainda faltam, essa tentativa de subdividir os salmos por assuntos. Até o próximo domingo, se Deus quiser, aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até lá, se Deus quiser.